análise terapêutica, um retorno ao conceito da cura pela energia. Todos os estudos anteriores a respeito da analgesia induzida pela acupuntura envolveram a clássica estimulação dos pontos de acupuntura por meio de agulhas, a fim de se obter os desejados efeitos terapêuticos. Esse método, ainda praticado atualmente em toda a China, é o mais antigo da acupuntura. A mochibustão é uma modalidade auxiliar que, utilizada em conjunto com as agulhas de acupuntura, parece aumentar a eficácia do tratamento. Os antigos chineses descobriram que a queima de uma pequena porção de uma planta nativa chamada mocha, diretamente sobre o ponto de acupuntura ou na extremidade externa de uma agulha acupuntural nele inserida, parecia aumentar a eficácia terapêutica do tratamento. Aperfeiçoamentos tecnológicos mais recentes desse antigo sistema têm envolvido a aplicação de correntes elétricas fracas nas agulhas de acupuntura, a fim de aumentar sua eficácia. Demonstrou-se que diversas modificações nas correntes elétricas pulsáteis aumentam de forma variável os efeitos terapêuticos da acupuntura, dependendo da frequência, amplitude e natureza pulsátil das correntes rítmicas aplicadas. Além da aplicação convencional de agulhas de acupuntura sobre os pontos de acupuntura, uma grande variedade de estímulos energéticos se mostraram eficazes na criação de alterações terapêuticas semelhantes através dos caminhos meridianos. Um método que já foi discutido é a aplicação, nos meridianos, de correntes elétricas de alta e baixa frequência por meio de eletrodos superficiais em contato com a pele que cobre os pontos de acupuntura. Este método também é chamado de eletroacupuntura. Além da estimulação elétrica, a simples pressão exercida pelos dados também produz um certo resultado, embora essa técnica seja menos eficaz do que a estimulação através de agulhas. Diversas outras modalidades energéticas têm sido experimentadas, com variável sucesso terapêutico. Na Califórnia, o Dr. Irving Goeli tem obtido sucesso no tratamento de muitas doenças com o uso de uma técnica que ele chama de sonopuntura, a qual envolve a estimulação ultrassônica dos pontos de acupuntura clássicos. O Dr. Goeli utiliza um aparelho, dotado de um transdutor cristalino especial, que consegue concentrar ondas sonoras de alta frequência sobre uma pequena área da pele acima dos pontos de acupuntura. O Dr. Goeli afirma ter utilizado com sucesso a sonopuntura para tratar uma variedade de doenças, de reações de ansiedade, dermatite alérgica e dismenorreia até dores lombares. Outros profissionais de saúde têm obtido sucesso semelhante com o uso dessa modalidade de tratamento, a qual é significativamente menos agressiva do que a acupuntura feita com agulhas. Talvez a abordagem mais futurística envolvendo a estimulação dos pontos de acupuntura tenha sido aquela desenvolvida pelos soviéticos com a técnica chamada de laserpuntura. A laserpuntura envolve a aplicação de feixes de laser de baixa energia sobre os pontos de acupuntura. Os feixes não penetram efetivamente na pele, como o nome da técnica poderia sugerir. Os pesquisadores russos estão usando esta técnica no tratamento experimental da hipertensão, na inflamação dos órgãos, nas doenças metabólicas e nas articulações. Outros relatos indicam que os soviéticos têm conseguido controlar convulsões epilépticas, depois do início de um ataque, concentrando um feixe de laser sobre um ponto de acupuntura situado no lábio superior. O uso da laserpuntura para tratar casos de paralisia facial em crianças tem apresentado resultados interessantes. Os pesquisadores compararam as intensidades das voltagens elétricas entre os pontos de acupuntura do lado direito e do lado esquerdo do rosto dos pacientes. Na paralisia facial houve um desequilíbrio elétrico entre os dois lados, semelhante ao que Motoyama havia medido com o aparelho AMI. Depois do tratamento a laser dos pontos de acupuntura desequilibrados, verificou-se que a normalização das voltagens nos meridianos estava associada à cura da paralisia. Numa abordagem mais sofisticada, alguns cientistas soviéticos, como o Dr. Viktor Ilyuzhin, por exemplo, estão usando aparelhos de exploração corporal Kirlian antes e depois da estimulação com lasers de hélio e neon, a fim de avaliar o estado energético dos pontos de acupuntura antes e depois do tratamento. Embora essa pesquisa lembre o trabalho de Dmitry Sku, com exploração eletronográfica, os russos fizeram progressos no uso da tecnologia Kirlian para avaliar tanto o diagnóstico como o tratamento. Em termos de resultados terapêuticos,
Verificou-se que a laser terapia é ainda mais eficaz do que a estimulação clássica por agulhas ou do que a estimulação elétrica dos pontos de acupuntura. Diversos pesquisadores norte-americanos e italianos também estão começando a estudar os benefícios terapêuticos dessa singular modalidade de tratamento. A laserpuntura e a sonopuntura são abordagens terapêuticas verdadeiramente singulares por empregarem apenas as frequências energéticas da luz e do som para curar as doenças humanas. As energias transmitidas aos pontos de acupuntura exercem seus efeitos fisiológicos alterando o fluxo natural de energias sutis através dos meridianos. Durante o processo de estimulação dos pontos de acupuntura há uma considerável transdução de sinais ao longo dos caminhos energéticos. Os subprodutos intermediários da transdução de alterações de corrente contínua em liberação de hormônios podem proporcionar aos médicos um meio para a monitoração de aspectos da fisiologia e da patologia dos órgãos. Vimos que as taxas de descarga dos nervos podem ser afetadas tanto pela acupuntura e também pela liberação de hormônio da hipófise, como as endorfinas. Estes são efeitos que as técnicas médicas convencionais podem facilmente medir. Um método muito mais sensível e proveitoso é a monitoração dos campos e correntes elétricas secundariamente associados ao sistema de meridianos. Medições de mudanças nos parâmetros elétricos dos pontos de acupuntura, realizadas através de instrumentos que utilizem as tecnologias do aparelho AMI e dos equipamentos de exploração Kirlian, acabarão se revelando os métodos de diagnóstico do futuro. Conforme veremos em capítulos posteriores, essas tecnologias nos proporcionarão detalhadas informações a respeito das condições fisiológicas do corpo humano e também conhecimentos a serem utilizados na monitoração dos diferentes tipos de terapia. Como as energias primárias que fluem através dos meridianos são de natureza energética sutil, os parâmetros elétricos dos pontos de acupuntura nos proporcionam as informações indiretas mais exatas que podemos obter com os instrumentos convencionais de que dispomos. Utilizando esses novos sistemas de diagnóstico poderemos compreender melhor os mecanismos de funcionamento e as vantagens dos vários tipos de terapias energéticas sutis que podem se revelar úteis no tratamento das doenças humanas. Será através da exploração da interface físico-etérica, por meio de medições efetuadas no sistema de meridianos acupunturais, que a medicina lentamente evoluirá para formas de diagnóstico e tratamento mais voltadas para as energias sutis. Pontos fundamentais a serem recordados. 1. A medicina chinesa vê os seres humanos como um microcosmo dentro do macrocosmo universal. Assim, considera-se que os princípios que determinam o fluxo de energia através do universo são aplicáveis ao sistema energético humano. 2. Os chineses acreditam que o universo mantém-se num estado de equilíbrio dinâmico entre polos de natureza oposta cuja essência é chamada de Yin e Yang. Para a conquista e a manutenção da saúde, é fundamental um correto equilíbrio entre as forças Yin e Yang no interior do microcosmo representado pelo organismo humano. 3. Os pontos de acupuntura são vias de acesso através das quais a energia pode fluir dos campos energéticos ambientais para os campos sutis dos corpos físico e etérico. Os locais exatos da pele em que se localizam os pontos de acupuntura podem ser determinados a partir de uma de suas características, a baixa resistência elétrica ou, em outras palavras, a alta condutividade, a qual é compatível com o papel de portões de entrada de energia no corpo desempenhado por eles. 4. O Qi, uma energia vital e nutritiva sutil, é absorvido pelos pontos de acupuntura a partir do ambiente e passa para o sistema de meridianos. Este sistema divide-se em 12 grandes conjuntos de meridianos que distribuem a energia para os principais órgãos do corpo. 5. Segundo a filosofia chinesa, o fluxo de energia Qi através dos 12 pares de meridianos segue determinados ciclos bem definidos que imitam os princípios da natureza. Esses ciclos de produção e destruição demonstram os padrões pelos quais a energia Qi flui sequencialmente através dos meridianos e, portanto, até os órgãos do corpo, tanto durante os períodos de doença como nos de saúde. 6. O fluxo de energia Qi através dos meridianos segue um padrão de biorritmo. O fluxo da energia Qi num determinado meridiano sempre atinge um valor máximo num determinado momento do dia ou da noite.
O conhecimento desse padrão temporal pode ajudar o médico a determinar a hora do dia mais apropriada para tratar um meridiano específico usando a acupuntura. Além do mais, esse fluxo de energias vitais relacionado com a hora do dia pode ser um fator que contribui para influenciar os fenômenos fisiológicos que são fortemente afetados pela hora do dia 7. A acupuntura leva a energia chi até os órgãos através dos pares de meridianos que correm ao longo dos lados direito e esquerdo do corpo. Quando um órgão está doente ou na iminência disso, os pares de meridianos que levam energia até os órgãos demonstram a existência de um desequilíbrio elétrico entre os dois lados do corpo. 8. Esses desequilíbrios nos principais órgãos do corpo, relacionados com doenças, podem ser detectados através de sistemas de diagnóstico tais como o aparelho AMI, um instrumento computadorizado que mede e compara os pontos de acupuntura terminais de cada um dos principais pares de meridianos. 9. Explorações eletrográficas do corpo demonstram que os pontos de acupuntura têm um brilho intenso quando estão associados a meridianos desequilibrados, o que pode vir a tornar-se um método alternativo de detecção de doenças. 10. A estimulação dos pontos de acupuntura produz alterações no sistema nervoso, liberação de endorfinas e alívio da dor, por exemplo, porque os meridianos influenciam indiretamente os caminhos neurais do corpo. Tais alterações nervosas associadas à acupuntura são provavelmente mediadas por flutuações nos campos de energia localizados nas proximidades dos nervos e das células gliais que os rodeiam. 11. O sistema de meridianos acupunturais é ao mesmo tempo uma interface de diagnóstico e uma interface terapêutica. As alterações energéticas do sistema meridiano podem ser usadas para se fazer medições nos pontos de acupuntura a fim de detectar a presença de doenças. Inversamente, a energia pode ser introduzida no sistema de meridianos para promover a cura de doenças por meio de diversas modalidades de tratamento, incluindo a estimulação dos pontos de acupuntura através de agulhas, correntes elétricas, ondas sonoras, luz laser e pressão exercida pelos dedos. Capítulo 6. Novas janelas para um mundo oculto, o desenvolvimento das tecnologias energéticas sutis. Conforme começamos a compreender com base no que foi discutido nos capítulos anteriores, os seres humanos são organismos multidimensionais. Em outras palavras, um único ser contém dentro de si muitas frequências diferentes de consciência. Existem complexas interconexões energéticas entre os corpos físicos visíveis dos seres humanos e seus corpos superiores invisíveis. Embora observações realizadas por pessoas dotadas do poder da clarividência tenham ajudado vários pesquisadores interessados nas questões espirituais a adquirir uma melhor compreensão a respeito da anatomia energética sutil humana, esse tipo de dado muitas vezes é menosprezado pela cética comunidade científica. A possibilidade de alterar os pontos de vista mecanicistas dos médicos de hoje e do futuro dependerá do desenvolvimento de instrumentos que possam expandir nossos sentidos físicos, para que nos tornemos capazes de perceber as energias sutis desse reino invisível. O instrumental necessário para a compreensão da anatomia energética sutil humana já existe. A maioria dos cientistas ocidentais ignora ou menospreza as informações relativas à existência e ao modo de usar estes equipamentos. A fim de proporcionar esclarecimentos adicionais a respeito dos sistemas de diagnóstico energético sutis, começaremos por discutir de forma mais pormenorizada os sistemas de meridianos do corpo humano. Sistemas de diagnóstico baseados nos meridianos, Hahnemann atualizado com tecnologias da nova era. Conforme foi mencionado no capítulo anterior, a interface físico-etérica é uma das nossas importantes ligações com as energias de dimensões superiores. Essa interface é um sistema de energia que mantém um delicado equilíbrio entre os nossos corpos físicos e sutis. Os meridianos acupunturais são os condutores do fluxo de energia que forma essa rede energética sutil. Os pontos de acupuntura são a porção fisicamente mais acessível da interface físico-etérica. Foi demonstrado que as características elétricas dos meridianos, medidas através dos pontos de acupuntura, contêm importantes informações a respeito dos órgãos internos do corpo. Embora as energias sutis que fluem através dos meridianos não sejam de natureza elétrica, elas têm a capacidade de induzir a formação de campos e correntes elétricas em virtude de suas propriedades magnéticas. Essa energia, que os chineses chamavam de Qi,
É na verdade uma manifestação da força vital que anima e energiza os sistemas vivos. A energia Chi é de natureza entrópica negativa. Ela impele o organismo em direção a um estado de maior ordem e equilíbrio energético celular. Quando o fluxo de energia vital para um determinado órgão é deficiente ou está desequilibrado, manifestam-se padrões de ruptura celular. A capacidade de se medir perturbações eletromagnéticas no sistema de meridianos e de encontrar desequilíbrios no fluxo de energia Chi permite que se possa não apenas detectar a ocorrência de patogenias numa determinada área do corpo, mas também prever a ocorrência de disfunções orgânicas futuras. Nos últimos anos foram desenvolvidos diversos sistemas de diagnóstico que usam essas informações energéticas dos meridianos. Um extraordinário sistema que utiliza as informações elétricas associadas aos pontos de acupuntura é o aparelho AMI, de Motoyama, discutido no capítulo 5. Utilizando eletrodos presos aos pontos de acupuntura terminais, Seiketsu, de 12 pares de meridianos, o aparelho AMI tem a capacidade de comparar o equilíbrio elétrico entre os lados direito e esquerdo do corpo. O computador do aparelho analisa as diferenças elétricas entre os meridianos esquerdo e direito que fornecem energia para o mesmo sistema de órgãos internos. Comparando o grau de desequilíbrio elétrico entre dois meridianos, o aparelho AMI consegue fornecer informações detalhadas a respeito do desequilíbrio elétrico no corpo físico. A presença de pontos de acupuntura eletricamente desequilibrados, diagnosticada pelo aparelho AMI, parece refletir a existência de doenças nos sistemas de órgãos associados aos meridianos, estejam elas já em curso ou na iminência de se manifestarem. O aparelho AMI de Motoyama nos proporciona uma extraordinária abertura através da qual podemos observar e quantificar os fluxos energéticos sutis que organizam e alimentam os biosistemas físicos de crescimento e regeneração celular. Essas energias nos fornecem informações acerca do corpo etérico. Além do mais, as energias etéricas constituem um elo intermediário no fluxo de informações entre os corpos sutis superiores e o nível físico celular. Conforme já vimos, os estudos fotográficos de Kellyan, sobre o efeito da folha fantasma, e as pesquisas do Dr. Harold Bull a respeito dos campos elétricos presentes em tomo de plantas e animais, confirmam a existência do corpo etérico. O corpo etérico é um molde de energia holográfica que proporciona informações estruturais aos sistemas celulares do corpo físico. Embora as células do corpo possuam extraordinários sistemas de controle enzimático que permitem a sua replicação e automanutenção, eles são orientados por padrões energéticos de frequências superiores. A natureza sutil das energias etéricas e de outras formas de energia que influenciam a rede celular física torna difícil a mensuração direta dessas energias no nosso atual estágio de desenvolvimento tecnológico. Como essas energias possuem características magnéticas especiais, ver o capítulo 4, na parte que trata das energias espaço-tempo negativas, elas têm a capacidade de produzir campos e correntes elétricas secundários. Embora a mensuração direta das energias sutis primárias tenha se mostrado de difícil execução, os fenômenos elétricos secundários associados a elas são mais fáceis de monitorar. A mensuração de correntes elétricas contínuas nos pontos de acupuntura do corpo nos permite obter informações biologicamente relevantes a respeito das condições energéticas do organismo. Através da monitoração elétrica dos pontos e meridianos acupunturais é possível reunir informações a respeito dos circuitos bioenergéticos internos especializados que atuam como elemento de ligação entre os campos de energia físico e etérico. Pesquisas realizadas com a ajuda de pessoas clarividentes sugerem que as doenças iniciam-se primeiramente no corpo etérico e em outros veículos e frequências superiores. Se este for realmente o caso, então os sinais de doenças poderão ser percebidos no corpo etérico antes que seja possível detectá-los no corpo físico. O ideal seria que se pudesse detectar as doenças num estágio suficientemente precoce para que a intervenção do médico na verdade impedisse a manifestação física da doença no nível celular. Já dissemos que os meridianos transmitem informações biológicas que se originam no nível etérico. Uma vez que a manifestação de doenças físicas é precedida por alterações no corpo etérico, as tecnologias relativas à eletroacupuntura podem tornar possível a mensuração efetiva dos desequilíbrios energéticos sutis que precedem as doenças.
Além disso, essas mesmas tecnologias podem nos ajudar a descobrir doenças que, embora já estejam presentes no corpo físico, ainda são impossíveis de detectar através dos testes de laboratório convencionais. Dito de forma simplista, o uso de sistemas como o aparelho AMI nos permite monitorar indiretamente o fluxo de energias vitais em direção aos órgãos mais profundos do corpo para investigar as condições de saúde de determinadas estruturas orgânicas como o coração, os pulmões e os rins. O aparelho AMI compara as simetrias elétricas dos meridianos esquerdo e direito a fim de obter informações não específicas a respeito da ocorrência de desequilíbrios nos sistemas de órgãos do corpo. O computador do aparelho de Motoyama consegue indicar com precisão os sistemas de órgãos que estejam sendo afetados por alguma doença, embora não possa identificar a natureza específica da enfermidade. Todavia, existem outras tecnologias relacionadas com os meridianos que podem ser usadas para se obter informações fisiológicas mais detalhadas a respeito das doenças específicas que afetam o corpo físico e de seus pontos fortes e fracos. Um sistema que está começando a tornar-se popular entre médicos e dentistas é um aparelho conhecido como Dermatron ou máquina de voo. O protótipo desse sistema foi desenvolvido pelo Dr. Reinhard Voll, um médico alemão. Esta técnica também é chamada de ESV eletroacupuntura segundo Voll. Em lugar de monitorar apenas os pontos de acupuntura terminais dos meridianos através de medidas tomadas à distância por um computador, como acontece no sistema AMI, o aparelho de voo permite a quantificação dos parâmetros elétricos de qualquer ponto de acupuntura do corpo. O Dermatron vem com uma espécie de sonda elétrica manual que o médico pressiona contra um determinado ponto de acupuntura que lhe interesse. O paciente segura um tubo de latão numa das mãos, o qual liga-se à máquina de voo através de um fio. Ao segurar esse tubo, o paciente permite que ocorra um fechamento do circuito elétrico quando a sonda de ponta metálica entra em contato com o ponto de acupuntura. A sonda faz com que informações elétricas de microvoltagens sejam transmitidas dos pontos de acupuntura para a máquina de voo, onde são apresentadas automaticamente na forma de uma leitura de voltímetro. As pesquisas anteriores de voo haviam definido determinados padrões de normalidade para a atividade elétrica nos pontos de acupuntura. Ao contrário do sistema AMI, a máquina de voo é usada para investigar os parâmetros de pontos de acupuntura isolados e não para comparar os pontos de acupuntura de meridianos pareados a fim de verificar se há simetria elétrica. O nível de voltagem elétrica de um determinado ponto de acupuntura reflete o nível de energia do S-órgão S associados ao seu meridiano. O sentido da diferença entre os níveis normais e a atividade elétrica medida nesses pontos de acupuntura pode ter importantes implicações a respeito da natureza dos problemas relativos a um determinado meridiano. Se, por exemplo, a voltagem da atividade elétrica de um ponto de acupuntura estiver abaixo dos níveis normais, isso pode ser um sinal da presença de doenças degenerativas no sistema de órgãos ou de condições que produzem uma baixa vitalidade geral. Inversamente, se a voltagem medida nos pontos de acupuntura estiver acima do normal, é possível que o organismo esteja sofrendo um processo inflamatório. Informações adicionais sobre a natureza da doença, se crônica ou aguda, podem ser obtidas determinando se a reação dos pontos de acupuntura à estimulação elétrica efetuada pela máquina de voo. Quando o Dermatron é ajustado para uso no tratamento, ele se torna capaz de aplicar uma carga de voltagem definida num ponto de acupuntura particularmente enfraquecido e nos meridianos a ele associados. A capacidade de um meridiano assimilar e reter uma carga depende do grau de cronicidade da doença. Indivíduos moderadamente doentes ou com uma vitalidade ligeiramente abaixo do normal geralmente podem ser recarregados usando-se uma sonda elétrica Dermatron para estimular os pontos de acupuntura debilitados. As pessoas que sofrem de doenças mais graves ou de enfermidades crônicas são mais difíceis de recarregar num curto período de tempo. Além de terem a capacidade de identificar os órgãos que estejam sendo afetados pelas doenças, os sistemas SV também podem detalhar o tipo e o grau de disfunção de um determinado órgão. Os pesquisadores que utilizam o sistema de voo afirmam ter encontrado associações entre determinados pontos de acupuntura situados ao longo do meridiano de um órgão e os diversos aspectos funcionais desse órgão. Há um meridiano, por exemplo, que conduz energia Qi até o pâncreas.
Entre os pontos de acupuntura localizados sobre o meridiano pancreático existem pontos específicos que refletem as condições funcionais dos sistemas de enzimas pancreáticas do indivíduo. Um ponto de acupuntura do meridiano pancreático reflete o estado das proteases, enzimas que digerem proteínas, secretadas pelo pâncreas. Acredita-se que outros pontos de acupuntura ligados ao mesmo meridiano sejam indicadores da integridade funcional de diferentes enzimas como, por exemplo, as lipases, especializadas na digestão de gorduras. Analisando-se as voltagens elétricas associadas aos pontos de acupuntura específicos distribuídos ao longo de um meridiano, pode-se obter dados pormenorizados a respeito dos diversos parâmetros funcionais do órgão. A título de exemplo, vejamos de que maneira duas tecnologias baseadas nos meridianos podem ser úteis e complementares no diagnóstico não agressivo das causas subjacentes ao problema da perda de peso devido à má absorção intestinal. Embora exames convencionais através de biópsia e uso de raios-x possam indicar a normalidade da mucosa intestinal, o aparelho AMI de Motoyama registraria um desequilíbrio na função do pâncreas ao detectar uma assimetria elétrica entre os meridianos pancreáticos direito e esquerdo. Todavia, o sistema AMI não pode nos dizer o que há de errado com o pâncreas. Utilizando-se a máquina de voo para fazer um diagnóstico mais acurado, pode-se indicar com precisão a existência de um problema específico na produção pancreática da lipase, um importante elemento na digestão e absorção de gorduras. A máquina de voo nos permite fazer um inventário bastante detalhado das funções dos diferentes órgãos. As informações energéticas podem assumir a forma de excesso ou de insuficiência de energia elétrica nos meridianos. Esse primeiro passo pode nos fornecer algumas indicações a respeito da presença de alguma doença degenerativa ou processo inflamatório no órgão em questão. Pode-se aprofundar os estudos relativos à natureza e à extensão do problema fazendo-se medições nos diferentes pontos ao longo de um mesmo meridiano. Apesar de a máquina de voo envolver um procedimento mais demorado do que o uso do sistema AMI, ela pode nos proporcionar um inventário mais detalhado a respeito do funcionamento de um determinado órgão. O aparelho AMI talvez seja mais apropriado para se examinar grande número de pessoas, por ser mais simples e rápido. Trata-se de um sistema não invasivo ideal para a detecção de doenças, já estabelecidas ou latentes, nos diversos órgãos do corpo. Por outro lado, os órgãos que estiverem em estado de desequilíbrio energético, de acordo com os resultados fornecidos pelo aparelho AMI, podem ser analisados com mais detalhes através de um sistema ESV, a não ser no caso dos terapeutas mais experimentados. O teste sequencial dos pontos de acupuntura dos diversos sistemas de órgãos, por meio da máquina de voo, é um procedimento um tanto demorado. As informações obtidas, porém, nos proporcionam uma compreensão mais profunda acerca da fisiologia energética do ser humano. A máquina de voo não serve apenas para diagnosticar níveis de desequilíbrio energético em sistemas específicos. Ela muitas vezes consegue descobrir não só as verdadeiras causas das disfunções energéticas como também as possíveis curas dos distúrbios. A máquina de voo consegue efetuar esse tipo de análise graças à ressonância biológica. A ressonância é um fenômeno que ocorre em toda a natureza. No nível do átomo, sabemos que os elétrons giram em torno do núcleo em orbitais energeticamente definidos. Para que um elétron salte para um orbital de nível mais elevado, é preciso um quantum de energia com características de frequência muito específicas. Para passar de um nível para outro, o elétron só aceita energia de frequência apropriada. Se um elétron cai para um orbital inferior, ele emite energia nessa mesma frequência. Essa frequência atômica específica é chamada de frequência ressonante. O fenômeno da ressonância é o princípio em que se baseiam os sistemas de exploração por ressonância magnética e eletromagnética discutidos no capítulo 3. Os átomos e moléculas apresentam frequências especiais de ressonância e somente são excitados por energias com características vibratórias muito específicas. Um cantor capaz de quebrar uma taça de cristal com o som da sua voz, por exemplo, só consegue fazê-lo cantando exatamente na frequência de ressonância do cristal. Uma outra definição de ressonância está relacionada com o fenômeno da troca de energia entre osciladores afinados entre si. Usemos como exemplo dois violinos Stradivarius perfeitamente afinados e colocados em extremidades opostas de uma pequena sala.
Se dedilharmos a corda de um violino, um observador atento notará que a corda do outro violino também começará a vibrar em harmonia com a primeira. Isso acontece porque as cordas dos dois violinos estão perfeitamente afinadas e mostram-se sensíveis a vibrações de uma determinada frequência. As cordas dos violinos assemelham-se aos elétrons dos átomos. Eles somente vibrarão num novo nível de energia se forem expostos às energias de suas frequências de ressonância. No capítulo 2 examinamos a prática da homeopatia a partir da perspectiva energética da ressonância. Foi postulado que os remédios homeopáticos continham uma essência de energia da planta, ou de outra substância a partir da qual tenham sido preparados. A essência energética dos remédios homeopáticos contém uma espécie de assinatura de energia sutil de frequência definida. A tarefa do terapeuta adepto da homeopatia consiste em combinar a frequência do remédio homeopático com as necessidades de frequência energética do paciente. Do ponto de vista homeopático e energético, a doença é um desequilíbrio do corpo como um todo. O modo vibracional do corpo físico é um reflexo da frequência dominante em que ele ressoa. Embora o nível energético dos seres humanos varie de momento para momento e de dia para dia, o corpo físico tende a vibrar numa frequência específica. Existem muitos fatores que contribuem para a expressão total de frequência do corpo físico e etérico. O complexo humano totalmente /corpo/espírito é a expressão holística e a soma total de um largo espectro de sistemas de energia interativos. Esses fatores energéticos incluem as correntes bioenergéticas dos semicondutores celulares e também as correntes magnéticas sutis do fluxo primário dos meridianos. As correntes meridianas, por sua vez, são a expressão final de muitas influências energéticas de frequências superiores. A expressão final da doença no nível físico parece depender de dois fatores básicos: a resistência do hospedeiro e as influências perniciosas ambientais. Os fatores ambientais negativos podem variar desde vírus, bactérias, fungos e protozoários até radiações invisíveis e substâncias químicas tóxicas. Os efeitos adversos das radiações podem ser provocados por doses tóxicas de energias eletromagnéticas numa grande variedade de frequências, ou seja, overdoses de raios-x, micro-ondas, luz ultravioleta e feixes de radar. As substâncias químicas tóxicas podem incluir não só conhecidos carcinógenos, agentes corrosivos e venenos químicos, como também substâncias ambientais que produzem reações idiosincráticas de sensibilidade no corpo de determinadas pessoas. Esta última categoria está sendo intensamente estudada pelos adeptos da ecologia clínica. A resistência do hospedeiro parece desempenhar um papel ainda mais importante na causação das doenças. Um fator fundamental que afeta a capacidade de um indivíduo defender-se de um ataque por parte dos agentes prejudiciais acima mencionados é o nível geral de energia e vitalidade do organismo. Alguém que, por diversos motivos, esteja fraco e debilitado terá maior probabilidade de ficar doente quando exposto a fatores ambientais negativos. A vitalidade geral de uma pessoa reflete de forma indireta o nível de eficiência do sistema imunológico. O sistema imunológico é um dos fatores mais importantes no sistema de defesa do organismo humano contra o ataque das doenças. Ele tem a capacidade de reconhecer os elementos moleculares do próprio organismo e distingui-los das proteínas estranhas. Através do reconhecimento e remoção de todas as substâncias estranhas ao corpo, o sistema imunológico detecta e destrói elementos que representem uma ameaça potencial para o organismo, vírus, bactérias, fungos e, até mesmo, células cancerosas. Se o sistema imunológico estiver debilitado, porém, todo o corpo torna-se mais suscetível à doença quando exposto a qualquer estímulo adverso. Quando o corpo é debilitado pelo estresse, pela depressão, pela fome ou por doenças crônicas, a capacidade do sistema imunológico atuar de forma apropriada fica comprometida. Quando o corpo está num modo vibracional energético saudável, a inoculação de uma pequena quantidade de um vírus é facilmente neutralizada. Se um indivíduo estiver energeticamente desequilibrado e, portanto, imunologicamente enfraquecido, a inoculação da mesma quantidade de vírus poderá provocar uma doença grave sistêmica de caráter virótico. É fato bem conhecido que depressão emocional, o cansaço físico,
A exposição a substâncias químicas tóxicas e as deficiências nutricionais podem afetar de forma adversa as defesas imunológicas do organismo. De um ponto de vista energético, o corpo humano, quando debilitado ou fora do equilíbrio, oscila numa frequência diferente e menos harmoniosa do que aquela do estado de saúde. Essa frequência normal reflete um estado geral de desequilíbrio energético celular no corpo físico. Quando uma pessoa debilitada é incapaz de alterar o seu modo energético para a frequência adequada, aquela que possibilita ao sistema imunológico defender eficazmente o corpo, talvez seja necessário aplicar-lhe certa dose de energia sutil. Se for proporcionado a esse indivíduo uma dose de frequência energética necessária, isso fará com que os seus sistemas bioenergéticos passem a ressoar no modo vibracional apropriado, o que torna possível a eliminação das toxinas da doença. Essa injeção de energia sutil de frequência específica permite que o corpo físico e os sistemas bioenergéticos a ele associados atinjam um novo nível de homeostase. Um dos princípios fundamentais da terapia homeopática consiste em proporcionar essa injeção de energia sutil de frequência apropriada através da seleção do remédio homeopático correto. A homeopatia se desenvolveu em torno de um sistema empírico de combinação de frequências baseado nas técnicas descobertas por Samuel Hahnemann. O sistema de prescrição homeopática de Hahnemann foi lentamente aperfeiçoado ao longo dos anos por vários médicos homeopatas inovadores. Através de uma cuidadosa análise do histórico do paciente, o médico homeopata procura formar um quadro completo dos sintomas de sua doença a fim de poder receitar-lhe um remédio que, ministrado numa pessoa sadia, produz os mesmos sintomas. Se a combinação de frequências for feita do modo correto e se o remédio proporcionar ao paciente a energia necessária, a doença será curada. Muitas vezes a resolução definitiva da doença é precedida de uma exacerbação dos sintomas conhecida como crise da cura. Essa crise é uma indicação de que o corpo físico está ressoando na frequência energética necessária e de que os principais sintomas da liberação de toxinas estão sendo transitoriamente intensificados. Apenas a combinação exata de frequências entre o paciente e o remédio promoverá a cura, já que, de acordo com o princípio da ressonância, os sistemas biológicos somente aceitarão determinadas frequências ressonantes que lhes permitam passar para um novo nível de organização e função energéticas. O conceito de combinação de frequências só recentemente foi introduzido na história da homeopatia. Assim, os praticantes da homeopatia nunca chegaram a considerar a possibilidade de tentar efetivamente medir as frequências energéticas associadas às doenças e aos remédios. Atualmente já foram inventados equipamentos que tornam realmente possível a medição desses parâmetros energéticos. Os equipamentos relacionados com os meridianos, incluindo a máquina de voo, permitem-nos fazer a correlação entre remédio e doença através do casamento de frequências energéticas, o qual é realizado na máquina de voo com a utilização do princípio da ressonância. Acoplada à máquina de voo, há uma pequena plataforma metálica circular, às vezes chamada de favo de mel, na qual foram perfurados buracos cilíndricos. Cada furo pode receber uma pequena ampola de algum remédio a ser submetido a teste. Essa mesa metálica é ligada ao sistema voo através de uma conexão elétrica. Os cientistas que trabalham com ESV descobriram que qualquer substância colocada sobre a mesa metálica torna-se parte do circuito energético da máquina de voo. Quando o terapeuta toca pela primeira vez a sonda do equipamento de ESV nos pontos de acupuntura para efetuar a análise energética, isso é feito com a mesa metálica vazia, a fim de que se possa examinar as condições básicas dos meridianos. Uma vez que as leituras elétricas iniciais tenham sido feitas, o nível absoluto de microvoltagem informa ao terapeuta se o ponto de acupuntura e o meridiano a ele associado estão eletricamente normais ou num estado de desequilíbrio energético. Se o ponto de acupuntura estiver fora do equilíbrio, o terapeuta poderá então colocar diversos remédios homeopáticos sobre a mesa elétrica para observar as alterações nas leituras elétricas do ponto de acupuntura. Qualquer substância que for colocada na mesa metálica torna-se parte do circuito energético. Acredita-se que determinados aspectos dos padrões energéticos sutis do remédio sejam conduzidos pelos fios elétricos, de forma semelhante com o que acontece com eletricidade, no caso da maioria dos remédios colocados no circuito elétrico,
Leituras elétricas adicionais efetuadas nos pontos de acupuntura não revelarão alterações significativas em relação às medições iniciais. Todavia, quando é colocado sobre a mesa metálica um remédio que corresponde à frequência do desequilíbrio energético do paciente, ocorre um efeito de ressonância e observa-se uma significativa alteração na leitura da atividade elétrica dos pontos de acupuntura. Com a máquina de voo, o paciente é ligado à frequência energética sutil de que precisam através da interface pontos de acupuntura meridianos. Ocorre um efeito de ressonância entre o paciente e o conjunto de circuitos, de uma maneira semelhante àquela observada entre o equipamento Kirlian e as pessoas fotografadas por ele. No caso da máquina de voo, as frequências individuais são testadas uma a uma, colocando-se no circuito uma pequena porção de substância de uma determinada frequência energética sutil. Na fotografia Kirlian, as frequências energéticas são produzidas artificialmente por um gerador de frequências elétricas. Em ambos os casos, o paciente é exposto a uma determinada frequência energética. A única frequência energética que tem importância para o diagnóstico é aquela que ressoa em harmonia com uma frequência biológica relevante do organismo que estiver sendo testado. Ambos os sistemas medem variações na saída elétrica. Eles diferem basicamente quanto aos métodos de obtenção de dados. No caso da fotografia Kirlian, as mensurações envolvem o registro dos padrões energéticos da descarga de elétrons sobre um pedaço de filme fotográfico. Com o uso da máquina de voo, a mensuração assume a forma de uma leitura de voltímetro efetuada num ponto de acupuntura. Ambos os fenômenos utilizam o fenômeno da ressonância para obter informações biologicamente significativas a respeito do organismo que estiver sendo estudado. Mencionou-se anteriormente que a máquina de voo tinha a capacidade de identificar as causas das doenças. Isso é feito testando-se diferentes tipos de bionosodos homeopáticos na plataforma da máquina de voo. Os remédios homeopáticos podem ser preparados a partir de qualquer substância animal, vegetal ou mineral. No caso do bionosodo, uma pequena porção de tecido retirado de um órgão doente é moída e usada na preparação de um remédio homeopático. Como não existe nenhuma molécula física no remédio homeopático final, nele permanece apenas a essência energética do tecido e dos patógenos locais. A ausência de patógenos físicos, como bactérias e vírus, no preparado homeopático significa que o bionosodo não tem a capacidade de transmitir diretamente a doença a um paciente que estiver recebendo esse remédio. Veja o capítulo 2 para obter maiores informações sobre a preparação dos remédios homeopáticos. Se a doença foi causada por uma determinada bactéria ou vírus, o bionosodo retém apenas a sua assinatura energética quando um determinado bionosodo produz uma reação de ressonância num ponto de acupuntura medida pela máquina de voo. Pode-se inferir que a causa da doença foi descoberta. Vários tipos de doenças causadas por infecções bacterianas podem ser diagnosticadas através do método de voo. Os bionosodos podem ser preparados a partir de culturas de bactérias específicas. Existe, por exemplo, um bionosodo para a bactéria Salmonella. Um terapeuta adepto do método homeopático de voo poderá diagnosticar um envenenamento alimentar por Salmonella, sem recorrer a exames de sangue ou a culturas de bactérias, através do seguinte procedimento. O médico testaria os pontos de acupuntura localizados ao longo dos meridianos associados aos intestinos grosso e delgado. Se for detectado algum desequilíbrio energético, o terapeuta dará prosseguimento ao exame a fim de determinar a cronicidade da doença. Isso é feito tentando-se corrigir momentaneamente a disfunção energética. O terapeuta adepto da linha ESV utiliza a sonda para carregar ou sedar eletricamente o ponto de acupuntura que estiver fora de equilíbrio e também o meridiano a ele associado. As perturbações energéticas agudas reagem mais facilmente à estimulação elétrica do que os desequilíbrios de natureza crônica. Essa afirmação, de certa forma, é um tanto simplista. As informações obtidas através dessa técnica permitem que o terapeuta possa ter uma ideia da natureza crônica ou aguda da perturbação intestinal relatada pelo paciente. Em seguida, vários bionosodos dos patógenos suspeitos seriam testados sequencialmente na mesa metálica acoplada à máquina de voo. Os cientistas que se dedicam ao estudo da ESV compilaram tabelas de patógenos nas quais estão relacionadas as causas mais frequentes de desequilíbrio energético em determinados meridianos.
Se o patógeno for realmente a salmonela, a colocação na mesa metálica de um bionosodo preparado a partir dessa bactéria produziria uma importante reação de ressonância na leitura elétrica do meridiano quando a sonda fosse novamente encostada no ponto de acupuntura desequilibrado, correspondente ao intestino. Esse tipo de reação confirmaria a presença de uma disfunção patológica nos intestinos grosso e delgado, além de comprovar que o patógeno em questão seria a bactéria salmonela. Se essa reação ocorrer, sua confirmação será feita examinando-se a reação do ponto de acupuntura a diversas potências homeopáticas do bionosodo, a fim de que se possa encontrar a perfeita combinação de amplitude de frequências entre o paciente e o remédio. Tendo sido determinada a potência exata do remédio, o bionosodo poderia ser ministrado ao paciente na forma de pílulas, líquido sublingual ou injeções intramusculares. A correta combinação de frequências seria comprovada pela rápida melhora do paciente depois do início do tratamento homeopático. Essa técnica de casamento de remédios homeopáticos com pacientes através da máquina de voo é objeto de considerável controvérsia entre os adeptos da homeopatia tradicional e os terapeutas que utilizam a tecnologia da nova era. Os homeopatas tradicionais não acreditam que essa técnica possa substituir o velho método de casar os principais sintomas relatados pelos pacientes com os remédios listados na sua matéria médica, conforme os procedimentos recomendados pela metodologia tradicional. Uma das diferenças filosóficas entre as duas correntes gira em torno da prescrição de remédios homeopáticos para doenças agudas e para doenças crônicas. Na homeopatia tradicional, a prescrição homeopática aguda envolve a administração de remédios para doenças agudas e ferimentos. A prescrição crônico-constitucional leva em conta um exame de toda a vida do indivíduo desde o nascimento, incluindo tendências específicas, preferências, aversões e fraquezas. Na prescrição constitucional, portanto, todo o histórico do paciente, estudado de forma a acentuar os principais sintomas específicos, é levado em conta na seleção do remédio homeopático apropriado. Os homeopatas acreditam na existência de remédios específicos para determinados tipos de personalidade, o que refletiria o padrão geral dos sintomas físicos, mentais e emocionais do indivíduo. Na verdade, o método de voo lida com os níveis superficiais de estratificação energética do organismo, ou seja, o terapeuta consegue casar os remédios homeopáticos com as necessidades de um indivíduo com base nos seus sintomas mais agudos de doença. Diversos terapeutas adeptos do método de voo descobriram que, embora algumas vezes determinados remédios estejam associados a uma reação de ressonância no ponto de acupuntura, outras vezes o mesmo remédio não produzirá esse efeito. As razões para esse fenômeno podem estar relacionadas com uma espécie de efeito cebola ou cachofra. Quando se trata um paciente com um remédio selecionado através do sistema ESV, determinados sintomas agudos do paciente serão imediatamente atenuados. Depois dessa melhora, ele poderá queixar-se de que os antigos sintomas, que antes pareciam ter sumido, voltaram a incomodá-lo. Examinando-se mais uma vez o paciente com a ajuda da máquina de voo, poder-se-á constatar a ocorrência de reações de ressonância com remédios que anteriormente não produziram nenhum efeito. O fato é que o terapeuta que usa o sistema ESV consegue descascar sucessivamente diversas camadas da cebola. Ao longo de suas existências, os seres humanos tendem a acumular em seus corpos pequenos traumas e agressões fisiológicas. Se esses sucessivos agravos não forem inteiramente resolvidos por ocasião do trauma inicial, eles se incorporam à estrutura energética do indivíduo. O organismo gradualmente cria uma estratificação dos níveis de injúria. A profundidade energética em que se descobre uma camada de couraça reativa indica o momento em que ocorreu a primeira agressão na história da vida do indivíduo. Quando a máquina de voo descobre um remédio capaz de neutralizar os sintomas agudos, ela retira a camada mais superficial da cebola ou cachofra. Quando os sintomas agudos se resolvem, um nível ligeiramente mais antigo de desequilíbrio energético volta à superfície e traz consigo os sintomas mais antigos da disfunção. À medida que o terapeuta adepto do método de voo vai conseguindo remover sucessivas camadas de perturbação, ele torna-se capaz de chegar cada vez mais perto do núcleo central e das mais profundas origens da disfunção energética que afeta o indivíduo,
o assim chamado coração da alcachofra. Essa abordagem terapêutica que implica na remoção de camadas de desequilíbrio através de sucessivos remédios homeopáticos pode ser levada a cabo tanto através das prescrições homeopáticas tradicionais como pelo método ESV. Muitas vezes os homeopatas tradicionais mais intuitivos conseguem enxergar além dos sintomas superficiais e explorar de forma mais profunda a natureza constitucional da pessoa. Ao fazer isso, eles conseguem superar a máquina de voo e chegar até as origens mais profundas do desequilíbrio energético da pessoa. ESV e as doenças ambientais, um novo exame da ecologia clínica. Embora o aparelho de voo seja muito importante no casamento de remédios homeopáticos com pacientes, sua utilidade não se restringe a essa aplicação específica. As tecnologias baseadas nos meridianos têm a capacidade de revelar muitas coisas a respeito das condições fisiológicas e energéticas do paciente a partir de várias perspectivas diferentes. Esses sistemas usam o efeito da ressonância nos pontos de acupuntura para examinar uma grande variedade de distúrbios energéticos nos indivíduos. Uma área de crescente interesse tem sido a aplicação das técnicas de voo no estudo dos efeitos perniciosos de determinados agentes ambientais. Os estudos nesse sentido fazem parte do campo, atualmente em grande expansão, da ecologia clínica. Os primeiros pesquisadores desse campo fizeram muitos estudos para demonstrar que substâncias ambientais comuns podem produzir efeitos adversos ocultos nos seres humanos. Quando perguntados a respeito de agentes ambientais que possam afetar desfavoravelmente a saúde humana, a maioria das pessoas tende a pensar em resíduos tóxicos e em substâncias químicas utilizadas na indústria. Demonstrou-se recentemente que a lista de substâncias que nos afetam de forma adversa inclui um número de itens muito maior do que o dos subprodutos da produção industrial. À medida que as civilizações incrementam a industrialização e tornam-se tecnologicamente mais avançadas, os seres humanos passam a resignar-se a viver num ambiente repleto de substâncias químicas. A maior parte das pesquisas sobre os efeitos adversos das substâncias perigosas que existem no nosso ambiente concentrou-se nas influências carcinogênicas da exposição demorada a substâncias químicas. Os métodos padronizados de pesquisa envolvem a administração, em animais de laboratório, de enormes doses das substâncias químicas suspeitas, num curto espaço de tempo, na esperança de simular os efeitos biológicos a longo prazo de diminutas exposições à substância em questão. Outros testes envolvem a mensuração da mutagenicidade de substâncias químicas suspeitas através de uma avaliação da sua capacidade de produzir alterações cromossômicas em bactérias. A relevância da extrapolação desse tipo de dados para os seres humanos foi trazida à baila por diversos grupos. Um problema que afeta o estudo dos efeitos fisiológicos adversos das substâncias químicas é a tradicional incapacidade dos cientistas para medir as alterações energéticas sutis nos seres humanos. Certas substâncias químicas podem produzir anormalidades sutis no comportamento e no estado de vivacidade mental. Algumas substâncias químicas podem produzir dor de cabeça, dores no corpo e outros sintomas não específicos que não podem ser quantificados com a mesma precisão que a tendência para a produção de células cancerosas. Pesquisas realizadas por cientistas dedicados ao estudo da ecologia clínica demonstraram que muitas pessoas são afetadas, tanto em suas casas como no trabalho, pela exposição despercebida a fatores como plásticos sintéticos e gás natural. Mais recentemente, foi despertado o interesse pelos efeitos adversos produzidos por determinadas substâncias contidas nos alimentos. Corantes alimentares, aditivos e outras substâncias controversas receberam muita atenção por parte dos meios de comunicação de massa. Está se tornando cada vez mais evidente que nossos alimentos contêm diversas substâncias sintéticas e naturais que provocam diversos efeitos fisiológicos anormais. Muitos desses efeitos adversos são sutis e, por causa disso, frequentemente ignorados pelos médicos, em virtude da sua inexperiência nessa área. No que tange às alergias alimentares, a maioria dos médicos reconhece apenas os mecanismos fisiológicos relacionados com os clássicos mecanismos do sistema imunológico mediados pela imunoglobina I, Ig. A Ig é um tipo especial de anticorpo que provoca a liberação de histamina e de outros mediadores alérgicos a partir de diversas células do corpo, quando estas são estimuladas por antígenos específicos.
Os sintomas mais comuns produzidos pelas alergias alimentares mediadas pela ingestão são coceira, respiração difícil e erupções cutâneas, etc. Esses sintomas estão entre as respostas mais comumente evocadas pela histamina e por outros mediadores imunológicos da alergia. As reações fisiológicas anormais das substâncias contidas nos alimentos representam um problema muito mais importante do que o establishment médico admite atualmente. Um dos motivos para a desatenção dos médicos para com esse problema é sua incapacidade de compreendê-lo. A maioria dos médicos não consegue entender como isso é possível e, consequentemente, não acredita que substâncias possam evocar reações físicas adversas no corpo sem que haja envolvimento dos conhecidos mecanismos rígidos do sistema imunológico. Um instrumento que mostrou-se suficientemente sensível ao ponto de poder reunir informações de valor diagnóstico a respeito dessas reações de sensibilidade é a máquina de voo. Um dos pioneiros na aplicação da tecnologia SV à ecologia clínica é o Dr. Abram Beer, de Phoenix, Arizona. Trabalhando com a máquina de voo, Beer conseguiu usar as descobertas de outros pesquisadores da área da ecologia clínica para efetuar um rápido diagnóstico e tratamento das alergias alimentares. Uma das principais fontes do Dr. Beer foi a pesquisa do Dr. Robert Gardner, da Universidade Brigham Young, de Utah. O Dr. Gardner descobriu que muitas alergias eram causadas por sensibilidades a determinados compostos químicos aromáticos encontrados naturalmente em várias espécies de pólenes e alimentos de origem vegetal. Outros pesquisadores descobriram posteriormente que esses compostos de origem vegetal, contendo grupos aromáticos ou fenólicos derivados do anel benzênico, estavam presentes em todos os alimentos que causam alergia. Foi sugerido que esses compostos não são antígenos alérgicos e que, na verdade, eles atuam como aptens. Um aptem liga-se a outras substâncias que ocorrem naturalmente no corpo e, assim, altera o modo como essas substâncias são percebidas pelo sistema imunológico. As velhas e familiares proteínas ou estruturas membranosas, agora combinadas com um novo aptem fenólico, não são mais reconhecidas como parte do organismo e são atacadas pelo sistema imunológico. Um exemplo comum desse tipo de reação é a anemia hemolítica provocada por penicilina. Em certos indivíduos sensíveis, a penicilina, atuando como um aptem, liga-se à membrana dos glóbulos vermelhos do sangue, fazendo com que o sistema imunológico não os reconheça mais como parte do organismo. O complexo penicilina, glóbulo vermelho induz uma resposta por parte dos anticorpos, a qual acaba resultando na destruição dos glóbulos vermelhos através da ruptura de suas membranas externas em virtude do ataque do sistema imunológico. As alterações imunológicas que ocorrem em consequência da exposição a compostos fenólicos incluem reduções no número de linfócitos T e de supressores de linfócitos T, um subgrupo dos linfócitos T. Essa redução no número de linfócitos T reflete-se numa mudança na proporção entre os linfócitos T e B. Os linfócitos T são células especializadas que atacam e removem células cancerosas, vírus e fungos. Um tipo específico de linfócito T, conhecido como supressor de linfócito T, trabalha no sentido de impedir que o sistema imunológico ataque as células do próprio corpo. Os linfócitos B são um outro tipo de célula que produz anticorpos. Geralmente existe uma determinada proporção entre os linfócitos T e B, a qual indica se a relação entre os dois tipos de células está nos níveis considerados normais. A eficiência do sistema imunológico depende parcialmente dessa proporção entre os vários tipos de linfócitos. Certos compostos fenólicos têm estado associados a mudanças na proporção entre os linfócitos T e B. Alterações imunológicas semelhantes na proporção entre as células T e B têm sido encontradas na AIDS e em outras síndromes de imunodeficiência. Verificou-se que em determinadas doenças imunológicas ocorre uma redução no número de supressores de linfócitos T e isso não significa que os compostos fenólicos sejam a causa dessas doenças, mas sim que os tipos de alterações imunológicas que se manifestam em resposta à exposição a esses compostos têm estado associados a importantes doenças. Outras alterações fisiológicas produzidas pelos compostos fenólicos incluem a estimulação cardíaca e a taquicardia. Isso parece dever-se à capacidade dos compostos fenólicos aumentarem a reação do corpo às catecolaminas, uma categoria de neurotransmissores adrenérgicos que incluem a adrenalina e a dopamina.
Outras alterações induzidas pelos compostos fenólicos incluem diminuição dos níveis de serotonina, elevação dos níveis de histamina e prostaglandinas e formação de complexos imunológicos anormais. Considerando os fatos a partir de um ponto de vista clínico, as pesquisas a respeito dos compostos fenólicos contidos nos alimentos comprovaram a capacidade de essas substâncias produzirem perturbações comportamentais em crianças, incluindo a síndrome hipercinética. Um método clássico da ecologia clínica a testar a sensibilidade a compostos fenólicos envolve uma técnica chamada neutralização sublingual. Nessa técnica, são colocadas